Se Deus quer, Ele faz, não há quem possa. Bom dia, meu povo. Já já vou estar saindo do trabalho como todos os dias. Chovendo ou fazendo sol, a gente tem que ter os nossos objetivos e perseverar e ser constantes. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa manhã maravilhosa. Perseverar e ser constante. Mas Deus tem no seu coração que Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Lá em 1 João, capítulo 19, tem um outro texto da palavra de Deus que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, por isso, a casadinha de que porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir a dobradinha de hoje, viu, gente? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós não temos merecimento nenhum para termos recebido tão grande amor e para que mesmo quando tudo vai mal, tá tudo cooperando para o nosso bem. Você já parou para pensar nisso? Rapaz, eu fiquei pensando nisso desde que eu me acordei hoje. E a gente acordou cedo porque deu um trovão bem grande e eu tive um medo e pulei em cima do carro e disse: Senhor Jesus, que trovão é esse? E aí a gente, numa brincadeira, meu marido falou assim: é a voz de Deus dizendo que Ele está aqui. Eu digo: eita glória! E nessas brincadeiras que a gente tira, brincadeiras à parte, nós fomos conversar um pouco sobre esse texto. E aí me deu aquela vontade de compartilhar com você que acha que está esquecido. O versículo 28 do capítulo 28, 29, é 28, de Romanos, capítulo 8, diz: e sabemos. Você não está enganado não, filho. E sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam, não sei qual é a tua versão, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ser chamado, sabe? Aos crentes escolhidos por Deus, que o amam, vivificados pelo Espírito Santo, para cumprir um plano eterno em Deus e com Deus. Gente, isso é tão tremendo, isso é tão maravilhoso, isso tem um significado tão forte para quem entende o que é ser escolhido, o que é ser chamado. Os que o amam, vivificados, gente, pelo Espírito Santo. São indivíduos como eu e você, que antes estavam mortos em seus pecados e delitos, vivendo, que nem diz o povo por aí, segundo o pau da venta, seguindo o pau da venta, né? Tô nem aí, né? Assim que diz a música, né? Os que viviam desse jeitinho, que ele olhou e disse: eu te amo tanto, não dá para eu ficar te vendo nessa situação. Eu quero transformar o teu caráter, transformar o teu coração. E ele vai e chama para perto dele e acolhe e cuida e muda e vai dando tudo novo, pensamento novo, vida nova, amigos novos, roupa nova. A boca começa a falar coisa nova. E aí nós vamos respondendo ao amor de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que continuam dentro do propósito de Deus, diferente do convite geral do Evangelho, que é o chamado à ação eficaz do arrependimento para a nossa salvação. Essa definição de tudo coopera para o bem daqueles que amam é para quem já escolheu seguir Jesus e viver a vida com Jesus
por Jesus e para Jesus, que já entenderam e colocam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aí vem o tudo coopera, todas as coisas que são acrescentadas para o nosso bem está dentro do tudo coopera. Quando esse indivíduo cheio do Espírito Santo, transformado, caráter renovado, ele é cheio, quando ele se enche desse poder, mesmo que as pessoas te rejeitem, mesmo que você não sirva para nada na cabeça de algumas pessoas, e às vezes você até atrapalha, porque você tem convicções, eita glória, diferente desse convite geral do evangelho, diferente desse convite do vem que é para salvação, o arrependimento, garantindo a sua justificação diante de Deus, porque você se arrependeu, diferente desse chamado, o propósito aqui nesse texto, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, ele está te dando uma missão nessa hora. O plano de Deus é conformar esses chamados à imagem de Jesus, garantindo que tudo coopera para o bem dele. E não é qualquer bem não, é o bem de continuar no caminho para ir para o céu, cuidado, revestido, sendo cuidado, examinado, orientado pelo Espírito Santo, para que ele não se perca, porque Deus tem um propósito na vida dele, e o maior propósito e o maior objetivo desse Deus para as nossas vidas é que a gente, como o apóstolo Paulo, corra a carreira boa da fé e alcance o objetivo de chegar lá na glória. Eita! O propósito de Deus é conformar estes chamados à imagem de Jesus. Tem que seguir, que ser parecido com Jesus, que são chamados segundo o propósito, parecido com Jesus. Vida de retidão, vida transformada. Eu continuo sendo pecador, mas eu não quero mais pecar, eu não gosto mais de pecar, eu não me associo mais às coisas duvidosas. Uma das maiores lutas que a gente passa quando a gente se converte, que a gente entende esse amor de Deus, é que a gente acha que se a gente for aceitar Jesus, a gente vai perder. Se a gente for aceitar Jesus, olha gente, no meio do caminho tem tanto tropeço. Você só quer ajudar, mas a intenção do seu coração, embora que seja de ajudar, o outro não entende como ajuda, o outro entende que você quer se meter na vida dele. E aí eu já estou bem escaldadinha desse papo aí. E aí a gente começa a ajudar de outro jeito. Começa a entender que ser parecido com Jesus é aceitar que você não é aceito em todo lugar. É aceitar que nem sempre a tua bondade é a bondade que as pessoas querem receber. O conselho da mudança, da transformação, da mudança de pensamento não é o que as pessoas, na maioria das vezes, querem receber. Elas querem uma concordância com a vida que elas têm levado. E quando você se nega a concordar com a vida que eles têm levado, você é rejeitado. E aí vem a questão. O plano de Deus é que tudo coopere para que nós sejamos beneficiados, transformados. Inclusão é aquilo que eu faço quando eu estou demonstrando o amor de Deus para qualquer pessoa, seja ela quem for, e eu vou vivendo o propósito de Deus para a minha vida, porque Ele derramou do seu amor e me ensinou que eu tenho que cuidar de quem não sabe se cuidar sozinho, segundo esse amor que ama, sem olhar a quem, que estende a mão, mesmo quando as pessoas não querem essa mão. Não significa que você vai ficar atrás da pessoa o tempo todo, mas que você está orando para que ela entenda que Deus cuida dos que chamam. O plano de Deus, garantindo que tudo coopere para o nosso bem, é o bem espiritual e eterno
da nossa salvação. A base disso está no amor. A promessa é específica para quem ama a Deus. E quem ama a Deus, diz a palavra, é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu tenho dito inúmeras vezes aqui no nosso devocional, a gente só ama quem a gente conhece, quem a gente admira. Esse amor que você fala que ama, e aí quando a pessoa revela algumas características do seu caráter, você se afasta. Gente, a gente não se afasta dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos irmãos, do pai e da mãe, que também tem defeitos e às vezes terríveis, porque a gente ama eles. Com as pessoas em nossa volta, é mais fácil eu me afastar do que eu perseverar neste relacionamento. E aqui, gente, eu não estou falando de coisas difíceis. Eu estou falando de dia a dia, de rotina. É preciso conviver, é preciso ter comunhão. Né, Nel? É preciso estar junto. É preciso saber que eu também tenho defeitos que afastam as pessoas de mim, que eu não sou perfeito e que eu preciso ter misericórdia. Alguns anos atrás eu ouvi uma frase, estou já terminando o nosso devocional de hoje, e essa frase dizia que o bem para quem eu amo eu quero, mas quando é o caso de justiça, para quem eu não amo eu quero justiça, para quem eu amo eu quero misericórdia. A base do amor desse Deus tremendo é o fruto da obra do próprio Deus na vida das pessoas, que é aquele outro texto que fala que a gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. É muito bacana, é muito forte entender essa palavra, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eita glória! Pare para pensar nisso. No tudo coopera, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar e ver todas as coisas sendo acrescentadas, porque tudo coopera para o nosso bem. Sejam as situações difíceis ou as fáceis, tudo coopera. Deus quer forjar em nós o caráter de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Bom dia. Que o Senhor te guarde, te use e traga refrigério para a sua alma. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Bom dia.